Muito boa noite, amigos telespectadores do programa Ponto de Vista. Hoje é o nosso terceiro episódio, na verdade, né, Jean? Terceiro episódio. Terceiro episódio desse sensacional programa. E estamos aqui tendo a honrada presença de Sandro do Movimento Moraliza Londrina, né, Jean? Primeiramente, antes de a gente chegar e conversar com ele, vamos agradecer por mais esse dia, mais esse momento junto, né? É uma realização pessoal, que eu sempre comento, que esse programa nos traz, né, Jean? E a gente está sempre crescendo e aprendendo cada vez mais, né? Muito boa noite, Jean. É isso daí, muito boa noite para vocês que estão nos assistindo. Mais uma vez aqui, agradecer a todos que estão nos acompanhando e vai nos acompanhar. Agradecer ao Agnaldo por estar junto comigo nesse projeto, nessa realização pessoal. E aqui para o nosso terceiro programa, onde a gente vai conversar aqui com o Sandro, um amigo pessoal, um amigo que eu fiz aí dentro da política, né? Aí, e vários projetos envolvidos aí dentro, tanto Moraliza Londrina, quanto algumas campanhas de alguns candidatos aí. Então, mais uma vez, obrigado, Sandro, de estar aqui. É sempre uma honra estar conversando com você sobre política e tentando levar a política de uma forma mais fácil para as pessoas. Então, eu vou deixar aqui para você que você se apresente. Bom, boa noite, Londrina, boa noite, Paraná, boa noite, Brasil. Meu nome é Sandro Moraliza, né? Mais conhecido como Alessandro Dogonski, né? Meu nome é verdadeiro. Sandro Moraliza, né? Por questão do movimento, né? Então, a gente acaba... né, utilizando o Moraliza ali para levar ele de duas formas, via movimento e via pessoal, né? Como você sabe, né, a gente já se conhece há alguns anos, né? Sim. Somos ativistas políticos, né? Lutamos pelas pautas lava-jatistas, né? Que basicamente está no espectro da direita, né? Somos, né, conservadores, liberais, a economia, mas pautamos a política no combate à corrupção. Sim. Pois acreditamos que seja o ópio, né? Seja a parte mais complicada, né, de todo o sistema político, né? Bom, sou ativista político desde 2020, né, desde a saída do Moro no Ministério da Justiça, onde várias pessoas que acompanhavam o Moro abandonaram, né, continuaram em outro barco e a gente montou um outro barco. Já militava na rua, né? Participei do Fora Dilma, né? Em prol da Lava Jato, e sempre participei do debate político em todos os lugares por onde eu passei, né? Trabalhei de porteiro, então porteiro conversa pra cacete, né? Então a gente sempre emitiu opiniões políticas, né? E as pessoas sempre tiveram proximidade com a gente também em busca de informações políticas, né? Porque a gente mantém esse hábito de leitura, de se manter antenado à política, porque a política ela é essencial na vida do ser humano, no dia a dia, no cotidiano. Então, esse sou eu, né? É isso aí, hoje o papo promete, hein? Só na apresentação dele já deu para ver que já deu para saber que ele entende do assunto, né? Você fala uma frase aí que não dá para viver sem política, né? O termo política não necessariamente é só políticos. O político, o ser humano político ali, né? Mas política você faz em qualquer lugar, você faz na rua, você faz na sua própria casa, né? Você faz, é um estilo de vida, né? Um jeito de ser, né? Ô Sandro, então... não vou arriscar falar seu sobrenome, tá? Porque não cabe a mim falar também, eu já tinha comentado. Descendente de polonês, né? Dogonski. Dogonski. Isso, o cachorro do céu. Isso. Não, mas é mesmo, a abreviatura. A tradução por né? polonês é cachorro do céu. Uhum. E você, qual que é a sua formação? Você veio de que área? Bom, não terminei a administração, né? Eu cursei até o primeiro semestre, daí tive que trancar por problemas da vida, né? Como a gente tinha outros cursos de vida, não foi possível fazer toda a formação completa, né? Mas possuo diversos cursos de qualificação em diversas áreas, né? Mas basicamente nos últimos anos como se diz, me dediquei à vida de pesquisador, né? Comecei em 2010 no IBGE, né? No censo populacional,
Depois participei também no Datafolha 2014 de pesquisas eleitorais, opiniões públicas, 2017 censo rural pelo IBGE, depois também trabalhei no ciclo de 2018 no IBOP, né, que hoje é o IPEC. Sim. Né, e vim até no começo da pandemia prestando serviço para esses institutos de pesquisa. Depois tive uma breve passagem pelo Datamétrica, que na verdade é Data Senado, né? Então a pesquisa me ensinou a ter um olhar mais político, né? E conhecer a realidade de várias localidades por onde a gente sempre passou realizando pesquisas. Então, posso falar que você passou a ter esse gosto mais apurado por política depois que trabalhou com pesquisas? Sim, na hora que você começa a aprender sobre saneamento básico, né? Você começa a ver as mazelas do que a má gestão pública causa. Então, você começa a gostar mais, não a política político-partidária, né? Mas a política de uma forma geral, as mazelas, o que pode ser melhorado, né? De uma forma geral. E assim, você, nesse ramo de política que você está, para estar há tanto tempo nessa área, tem que gostar, né? A política, na parte da política, eu diria que a política partidária ela é imunda. Sim. Ela é imunda. A gente não pode esconder isso da população. Mas o que acontece é o seguinte, a política, ela norteia nossas vidas. E se a gente não lutar por causas políticas, nós seremos amplamente dominados por políticas impostas por outras pessoas que irão construir. Né? É como, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma pessoa, quando você muda de um prédio, é feito, né, é feito todo, eu esqueci o nome agora, que tem as reuniões e é construído o ordenamento do condomínio. Faz assembleia, Se você não participar, você é refém do que as outras pessoas decidiram. Exatamente. Ou nós participamos e colocamos a mão na massa, ou seremos governados sem poder opinar, no mínimo. E faz parte do ser humano ele opinar, né? Ele tem que participar. É uma obrigação, né? Moral. Vocês perceberam que o Jean deu uma sumidinha aí, mas ele foi fazer um serviço de recepcionar uma pessoa. Hoje temos aqui abrilhantando nosso cenário, daqui a pouquinho a gente vira a câmera para ela lá, Cris Godoy. Cris Godoy, musa de Londrina. Tudo bem, Cris? Dá um grito, Cris. Fala, povo lindo da minha vida. Boa noite, povo lindo da minha vida. Essa é a frase mais memorável de Cris Godoy, né? Jean, sinta-se à vontade. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Posso falar, Sandro, como a gente se conheceu? Pode, sem problema. Mas tá permitido por horário? Acho que tá. Não, o horário tá. Talvez o público que esteja em casa não goste, né? Nem todos, né? Mas como diz, a gente não pode ficar só amaciando o ego, a gente precisa também tirar as vidraças dos olhos dos outros. Exatamente. Né? Se eu não me engano, ali, acredito que foi 2020. 2021. 2021? 2021. Não, 2020. Foi 2020. 2020, a gente tinha uma pauta aí sendo tocada no meio da pandemia, um Fora Bolsonaro. Orquestrada ali por MBL, alguns partidos ali de centro-esquerda. E eu decidi, falei assim, não, vou pra rua porque é isso que eu quero um Fora Bolsonaro, não tá dando pra gente sustentar um governo desse que não cumpriu com nenhuma das promessas que se colocou ali em campanha, e não tem uma boa ação dentro da pandemia. A gente viu quantas pessoas morreram ali, né? Aí eu indignado, mais outras pessoas indignadas, fomos pra rua. Aí eu quero que você complete, Sandro, como é que foi esse encontro, como a gente se conheceu e como que surgiu toda a ideia de militância política junto e dentro de um movimento. Como é que foi essa nossa aproximação aí? Então, vários movimentos, né? No caso, os principais veio para a rua, MBL, estava organizando nacionalmente esse Fora Bolsonaro. E em Londrina a gente enxergava potencial, né? Porque a gente tem uma parte do eleitorado, da população de Londrina, que é crítica. Ela é de direita, mas ela é crítica, né? Então a gente enxergou a oportunidade de tentar criar isso aqui. E ali no debate, no dia a dia, a gente viu que era desamparado por esses movimentos de maior estrutura. Dentro de Londrina, esses movimentos não agem, não apoiam, não é subsídio financeiro, subsídio de apoio, divulgação, colocar no mapa, né, quando há manifestações.
E é aí que começa a nossa parceria entre eu e o Jean, o Israel e o Lipe, que não estão aqui presentes, né, que são outros dois signatários do movimento Moraliza Londrina, né? Aí que começa a nossa luta, justamente do quê? Colocar Londrina no mapa do ativismo político, principalmente das causas lava-jatistas, porque essa pauta havia sido abandonada pelo deputado que usou esse palanque para se eleger em 2018, né? Saiu do movimento, num desses movimentos, se elegeu deputado federal e com a saída do senador Sérgio Moro do Ministério da Justiça, certo ou errado, mas ele teve o motivo deles para sair, né? Essa pauta lava-jatista em Londrina foi abandonada. E aí que a gente entra com Moraliza Londrina, justamente para recepcionar essas pessoas, né? Que nem eu falei, são de direitas, né? Mas que tem um olhar crítico sobre a política, em forma geral. E aí estamos aí até hoje militando na luta, né? Com a graça de Deus, já participamos de diversos... Até na Times Square tivemos agora, semana passada, né? Numa ação lá em homenagem ao senador Sérgio Moro, né? Participamos das 2 manifestações a favor do Deltan Dallagnol, agora recentemente, no mês de abril, maio, mês de maio, né? Expandindo nossos horizontes a nível nacional, né? Hoje Moraliza Londrina, com a graça de Deus, já é reconhecido em vários estados, né? Por diversas pessoas, Brasil afora, né? A gente compõe um grupo ali junto com o Vem Pra Rua, Mulheres com Moro, Doutores com Moro, Movimento Fiscaliza Brasil, Fiscaliza Agora Londrina também, do nosso amigo Tiago. Então, somos um conglomerado de movimentos nacionais que estão sempre pautando as causas anticorrupção, né? Legal. Agradecendo vocês que já estão aí na nossa live, ao total já batemos aí umas 15 pessoas visualizando ao mesmo tempo. Deixar aqui as primeiras mensagens. Cris Godoy, boa noite, povo lindo. O nosso amigo Thiago Sborgia, ainda vou aprender a falar o nome dele também, tá? Tenho dificuldade com o nome, Sborgia. Desculpa aí, tá, Thiago? Falando estamos aí. Fabiana Aparecida, boa noite. E a Cris Godoy falando que o programa está top. Antes o Jean está aqui coçando para fazer mais perguntas. Não, fica à vontade. Os amigos de casa também, podem mandar. Exatamente. Você que está em casa, tem uma dúvida, quer saber por que existe o Moraliza, quais as causas, se ele é de direita ou de esquerda, pode perguntar, que ele falou que está calmo e vai responder. O que eu tenho uma dúvida, assim, quando o Jean falou, vamos trazer o Sandro lá, Sandro Moraliza. Esse nome Moraliza, quem que criou ele? De onde surgiu ele? Então, na verdade, o que acontece foi uma comunhão, né, entre principalmente eu, Jean e Israel, né? Moraliza, moralidade e ética na gestão pública. Basicamente isso, né? Quando a gente fala que se norteia pelas pautas lava-jatistas, o que seria o combate à corrupção, prisão, segunda instância, são pautas embutidas nesse contexto, né? Prisão em segunda instância e fim do foro privilegiado. Sim. Então, basicamente, Moraliza, moralidade e ética na gestão pública. E aí as pautas que cada um de nós encabeça, que defende, né? Legal. E a gente tem percebido também, igual você falou, do Fiscaliza Londrina, um número crescente, né, desses movimentos que querem buscar uma causa justa, querem buscar uma razão de existir, né? Isso. Então, o que acontece isso é a nível nacional. A gente tem deparado que grandes movimentos hoje perderam espaço, né? Eles estão perdendo espaço por causa das regionalizações. Então, o que acontece? É até ótimo. Eu acredito que esse seja o ponto de partida. É a criação. Se você defende um ideal, você encontra 2, 3 pessoas, monta o movimento e vamos começar a lutar por essas pautas, né? Se a sociedade se tornar autocrítica, não é só através de movimento. Um movimento é uma excelente, né, uma forma de agrupar. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Se as pessoas começarem a se tornar autocrítica, com certeza, em poucos anos, a gente terá, né, eu vou dizer assim, no mínimo congressos, senados, câmaras de deputados, câmaras estaduais e vereadores melhor escolhidos, né? Como se diz, escolhidos a dedos,
passado por uma triagem, né? Uma autocrítica. Ó, se a gente falou do movimento aqui, já começou a causar reações, tá? Fabiana Aparecida, abraço, Fábio. O que eu posso fazer para ser mais uma a participar desse movimento, para fazer parte? Bom, o Movimento Moraliza, ele é aberto a todo mundo, né? De modo virtual. Claro que temos ações presenciais, que nem próxima segunda-feira estaremos recebendo o senador Sérgio Moro. Não é uma iniciativa nossa, mas sempre estamos participando das organizações. O Movimento Moraliza Londrina dispõe da página no Instagram, né? Moraliza-Londrina. Nós temos a página no Facebook também, Twitter, né? E temos o grupo Moraliza Paraná, que também é do Moraliza Londrina, no Facebook. Moraliza-Londrina? Isso, -Londrina. .com. É uma página? Não, a página não, é O Instagram. o Instagram. Ok, deixando aqui no comentário fixado, quem quiser participar, buscar mais informações, só procurar lá no Instagram, Moraliza Londrina. Isso, Instagram, Twitter e Facebook. Também só ir pelas páginas aí do Sandro, tanto a minha, que vocês conseguem encontrar as páginas do Moraliza Londrina, né? E Sandro, você já falou tudo isso sobre o que é o movimento, quais são suas pautas políticas. Eu quero saber de você, dentro dessa caminhada sua de militante político, de ativista político, qual foi o momento mais difícil que você passou entre, vamos colocar aqui, entre campanhas, ou até, vamos colocar, esse desmembramento da Lava Jato que está acontecendo agora. O que nesse período foi mais difícil para você, que você falou, agora a gente está enfrentando uma luta grande? Consegue colocar um ponto aí pra gente? Bom, nós tem vários cenários, né? Você tem o abandono da pauta lavajatista no ano de 2020, né? Em prol de outras políticas. Você tem... Eu acredito que esse seja a chave de virada. É onde que os verdadeiros que acompanham essa pauta, que defendem essas pautas anticorrupção, se separaram daqueles que navegaram na pauta lavajatista, mas no fundo não tinham combate à corrupção nos seus princípios, né? Ou seja, subvergeram ao sistema. No meu ponto de vista, subvergeram. Mesmo falando que são ainda desse espectro. E você consegue indicar alguns dos que eu chamo oportunistas que surfaram nessa onda lavajatista para crescer tanto, vamos colocar profissionalmente, que muita gente leva a política como profissional, algo profissional, quanto eleitoralmente? Você consegue identificar? Eu consigo, a nível nacional, até inclusive por a gente ter atuado no Fora Lula, né, no Fora Dilma, né, em prol da Lava Jato, 2015, 2016, a gente viu muita gente em cima de caminhões defendendo as pautas anticorrupção, né, mas quando era seu político de estimação, ficaram contra, né, e a gente foi chamado ainda de traidor. Mas assim, a gente que permanece na pauta ainda é chamado de traidor. Mas ele estava lutando enquanto convia ele, né? Eu não mudei o meu pensamento. Meu pensamento continua mesmo. Prisão em segunda instância, filho foro privilegiado, né? Tem outras também, tá? No caso, assim, eu acho que há um grande consenso até a nível nacional. Soraya Tronic, senadora de Goiás, é uma que subia no trio, né? Por exemplo, e estava lá. Para quem não lembra, pessoal, Soraya é a famosa candidata a presidente ano passado, que teve o lindo embate com o padre Kelmo, ou padre Kelson. Kelson, né? O padre. Ou o candidato padre. É o padre de quermesse lá, né? Exatamente. Temos outras dezenas de pessoas a nível nacional, entendeu? Que subiram em caminhões, estavam à frente de manifestações e hoje estão aí, né, escondidas atrás do mandato, né, acabam não sendo nem opositores ao atual governo, né, acabam subvergindo e apoiando, indiretamente apoiando até o atual governo, né? E assim, hoje, Sandra, a gente vê a Lava Jato tomando um ataque, aconteceu a semana passada, a questão do Dias Toffoli, né? Onde você consegue identificar que foi feita a ruptura da Lava Jato? Você acha ali que foi feito na questão da Vaza Jato, com as mensagens lá que foi
feita lá pelo hacker lá da CPI. O vermelho lá o do hacker Nordeste, vermelho. lá, Você acha que foi São Paulo. Você acha que foi feito por um ataque ano passado, vamos dizer ano passado, não, 2020? Quem era ali o responsável ali pela questão dos ministérios da Justiça? O que você pode me falar assim, o que aconteceu para a Lava Jato acabar? Posso colocar uma frase aqui para você? Sim. Que daí talvez o pessoal que está assistindo você vai identificar. Uma pessoa falou o seguinte: eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Você acha que frases assim como essa foi o essencial para a Lava Jato tomar o caminho que ela está tomando hoje? Na verdade, esse desmonte ele vem a passos, né, cronometrados. Nada aconteceu subitamente numa pancada só. Isso veio sendo semeado desde 2019, né? Vamos começar no princípio, no meu ponto de vista, tá? Eu vou começar nas mensagens hackeadas. As mensagens que foram hackeadas por esse hacker, né, que as más línguas dizem que nem hacker de verdade é. Meu ponto de vista é bem amador, eu acho que eu mando melhor que ele. Então, o que acontece? Essas mensagens não foram autenticadas pelo laudo da Polícia Federal. Elas foram divulgadas pelo Intercept conforme eles queriam, né? Então, ou seja, elas foram embaralhadas. Se é que são verdadeiras, elas foram embaralhadas, mas o próprio laudo da PF tornou essas mensagens inautênticas, não reconhecendo essas mensagens, né? Ou seja, elas foram tiradas do contexto. Isso ficou provado também, né? Que foram subtraídas conversas para poder se montar o diálogo. Aí começa, primeira coisa. A segunda, nós estamos no mês de setembro, justamente setembro de 2019, quando se questionava quem seria o próximo PGR, né? Infelizmente, naquele momento, felizmente ainda naquele momento, nós tínhamos, por exemplo, o Deltan Dallagnol dentro do Ministério Público que poderia ser indicado. E só uma dúvida aqui minha, tá, Sandro? Naquela época o Deltan estava dentro da lista tríplice ou não? Não, ele não estava na tríplice votação do Ministério Público. Mas ele poderia ser indicado pelo presidente fora da lista. Até porque por ele estar no Ministério Público. Até porque foi indicado uma pessoa fora da lista, né? Isso. Pessoas nos bastidores tentaram ainda uma mediação para que o Bolsonaro recebesse o Deltan Dallagnol a fim, pelo menos, de conversar. Às vezes em quando você não precisaria indicar o Deltan Dallagnol, que seria, eu acho que, no meu ponto de vista, a melhor escolha técnica para continuar tocando o Ministério Público. Mas poderia ouvir o Deltan Dallagnol sobre a lista tríplice, né, para saber quem poderia ser indicado da lista, se respeitando algo que ainda não havia sido quebrado no Brasil, né, que era a escolha do PGR através da lista tríplice. Tanto que esse artifício que o Bolsonaro causou em 2019, o Lula vai fazer o usufruto agora. Brecha, né? Vai escolher um amigo leal que provavelmente vai vir mais frontalmente ao ataque, né, do que restou da Operação Lava Jato. Lembrando, a Operação Lava Jato está sendo praticamente cerceada no Brasil, praticamente aniquilaram todas as provas, destruíram provas, estão tentando, né, mas praticamente estão conseguindo êxito. Né? Vemos um judiciário a favor disso, reinventando o ordenamento jurídico, né? Mas essas provas em âmbito internacional não foram desmontadas. Né? No mínimo 12 países do mundo utilizam as mesmas provas em seus processos. E temos diversos ex-presidentes no Peru, no Equador, que foram condenados no desdobramento da Operação Lava Jato no Brasil. Legal. Vai longe. O chat aqui tá já surgindo algumas perguntas. Coincidência, veio uma pergunta pelo meu WhatsApp aqui que o pessoal não conseguiu mandar lá pelo Facebook. Às vezes a pessoa não está logada, ou às vezes a pessoa não tem mais Facebook, mas ele consegue visualizar, porém ele não consegue interagir. Então, pessoal, se quiserem conhecer um pouquinho mais de política, estamos aí ao vivo no Facebook. Quem não conseguir acompanhar, a gente vai retransmitir isso via YouTube e Instagram. E a nível de teste, tá? A imagem não está perfeita lá. Estamos no Instagram também. Podcast Ponto de Vista 03. Quem quiser acompanhar por lá também pode mandar pergunta, tá? Agradecer as participações aqui
momentâneas que vieram falando. Fabiana Aparecida tá bombando, hein? Meu Deus, outro mito, Sérgio Moro. Foi na hora que você comentou do Sérgio Moro lá. Será que isso aí é um elogio? Acho que ela é fã. O que acontece é o seguinte, né? O brasileiro tem costume de criar mitos. Tem, políticos, tem. A questão é a seguinte, o Sérgio Moro não é um mito. Ele é humano e ele erra que nem os outros. Sim. A diferença é que a gente tem que ter autocrítica e saber criticar. Sim. Né? E reconhecer quando um político, né, que agora é político, ele não cometeu o mesmo erro que outros cometeram. Por exemplo, corrupção e etc. Ela comenta que sim, é um elogio. Acho que ela é fã dele mesmo. Somos fã, né? Lucinéia Ribeiro de Souza, boa noite, gente linda. Edmilson Vicente, eu vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo, você responde ela, tá? Essa é uma das perguntas que veio pelo WhatsApp. Moralista, o Moraliza vai ter algum tipo de candidato a prefeito ou vai apoiar um outro partido? Isso é uma pergunta. E a Fabiana comenta logo na seguida assim: Sandro, como você está levando este momento em que atualmente a mídia está relatando que a prisão de Lula, a operação realizada para a sua prisão, condenação foi entre parênteses, evento errôneo, um erro. Você como ativista, moralista, como leva essa situação junto ao movimento e qual você faz parte ou defende? Tá. Entendeu? Entendi. Eu vou falar o mais recente, que é essa última pergunta, depois eu entro no âmbito de política, né, sobre local. Hoje, na verdade não foi hoje, foi ontem à noite, aproximadamente umas 10 horas da noite, o Ministério da Justiça comunicou, né, o STF que encontrou os acordos Brasil-Suíça da Operação Lava Jato. O que isso significa? Que nada foi feito ilegalmente. As planilhas da Odebrecht eram verdadeiras. A Odebrecht, o que acontece é o seguinte, tenta-se criar uma narrativa para destruir. Na verdade é uma reescrever a história, mas não conseguem apagar os fatos. Né? Uma coisa é você mudar um ordenamento jurídico, né? Por exemplo, falando que o CEP não era esse para ser julgado. A outra, você falar que a planilha do Odebrecht foi criação do vermelho do hacker. Isso não há como. Né? A planilha existiu. O sistema Drawers é um nome em inglês. Né? Essa planilha existiu. O acordo de leniência firmado pela Odebrecht foram mais de 50 pessoas que fizeram a delação. E todos eles foram homologados pelo Ministério Público. Isso eles não conseguiram reescrever, apagar. Na mídia, quem quiser assistir, o depoimento mesmo do Emílio Odebrecht, né, às gargalhadas, né, como o ministro do STF disse, que estavam sofrendo pau de arara, etc. Então o que acontece é o seguinte, a gente tem que agir com neutralidade, não é neutralidade, mas tentar manter a tranquilidade. Mas a gente vê que quando a política entrou nos tribunais brasileiros, e isso não é de hoje, mas reflete hoje, né, os favores de indicações para ministros do STF, esses ministros estão pagando a conta com quem indicou eles. E isso está refletindo em todo que é processo que atingiu esses agentes públicos. Sim. E não foram poucos, foram mais de 180. Então não dá para você negar os fatos. O crime houve, as provas nunca foram desmontadas, nunca alguém falou que era falso uma prova de corrupção. Ninguém falou para mim que aquelas malas do Gedel Vieira Lima, aquele dinheiro era de plástico, de papel falso. Né? O Rocha Loures correndo pela rua com a mala de dinheiro, não foi uma montagem cinematográfica. Aquilo foi uma cena icônica, né, velho? É que nem eu vejo o pessoal pode? falando, mas cadê as provas contra o Lula? Meu amigo, você declara o triplex do seu vizinho no seu imposto de renda? Está no imposto de renda dele. Ele entrou agora, recentemente, né, eu acho que deve estar com um ano mais ou menos, na justiça para reaver o valor do triplex. Mas se não é dele, por que ele quer o valor do triplex?
Alguém consegue me explicar? Só alguém que... Né, é impossível não acreditar que aquilo não é dele, né? Não precisa nem saber, mas não é dele. Não, né? tem que ser muito amigo. Eu espero que tiver alguém aí assistindo. Eu gostaria de ter um nível de amizade desse. Quero amigos verdadeiros dessa forma, tá? Dessa forma. Estamos aí. Eu queria um triplex na beira do mar ali, né? Se alguém puder ceder, né? A gente aceita. É isso aí. Bom, estamos aí há aproximadamente 30 minutos no ar. Tem assunto para umas 4 horas hoje, hein? Para dar uma quebradinha no... Sobre a política local. Teve uma pessoa, o Moraliza Londrina, 2022, a gente fez parte do projeto 200 Mais, né, que era englobado por várias organizações não governamentais e movimentos, né, que visavam escolher 200 deputados, né, que tivessem o compromisso público contra o fim do foro privilegiado, prisão segurista, as pautas que nós defendemos. Em 2024, há um embrião por parte de alguns movimentos de se criar projetos regionais municipais. O Moraliza Londrina, provavelmente não, o Moraliza sim irá apoiar um candidato a prefeito e provavelmente um ou mais candidatos a vereador. Eu estou falando, mas eu acredito que a Jean também concorda, né? Porque justamente a gente precisa de representatividade. Exato. Seja ela na esfera federal, seja ela na esfera local. Tem que ser visto, na verdade? Tem que ser visto. Exato. Para celebrar então esses 30 minutos e as nossas primeiras participações, vou relembrar de novo a você, telespectador, que nos assiste aí pelo Facebook, que a gente também está numa transmissão teste no Instagram, mas é apenas teste, tá? Então não será levada tão a sério ainda neste momento. Porém, se quiser, vai ter esse canal futuramente, né, Jean? Sim. Peço que deixe suas perguntas, seus comentários. Se vocês quiserem participar mais efetivamente, fiquem à vontade, mandem as perguntas. E queria agora, então, neste momento de transição para o próximo round de perguntas, comentar dos nossos parceiros, né? Que a gente sempre tem que ter amigos verdadeiros, igual, né, do nosso querido idolatrado lá, né? A gente também tem parceiros, né, Jean? Exatamente. E esse primeiro bloco, nessa primeira parte do nosso programa, nosso parceiro é lá a Barbearia Clube 43. Fica lá na Arcindo Sardo 426. Você, Sandro, você é um cara que se cuida? Razoável. 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 Faz a barba, cabelo. Não, a barba tem que fazer, né? O cabelo sempre manter baixo, pelo menos, né? Tem barbeiro de estimação ou não? Não. Também não é política de estimação. De estimação. Isso é legal. Então, quando quiser e se precisar, a Barbearia Clube 43 fica lá na Arcindo Sardo 426. Os meninos estão lá para te atender, tá? Então, é especializado em tratamento do âmbito ser humano masculino aí, beleza? Opa. De tempos em tempos a gente passa lá. O Jean aqui já tá quase na hora, hein, Jean? Você tá, olha o tapetinho dele aí. Ele tá com um tapetinho estiloso, não tá? Rapaz, isso 90, hein? Então, para quem precisar, Clube 43, lá na Arcindo Sardo 426. Falar do nosso primeiro merchan, vamos deixar nosso segundo momento aí para as perguntas, e eu já quero começar com uma. Você, Sandro, tem um político de estimação? Não. Político de estimação, não. Eu tenho um juiz de estimação, né? Reconheço o legado que foi feito na Operação Lava Jato, né? Então, por isso que eu defendo, né, até o princípio momento, essa pessoa por um legado histórico, né, e tudo que mostrou para a sociedade, né, as entranhas da corrupção impregnada na nossa política local. Político não, né, mas, né, às vezes quando você gosta mais de um do que de outro, você absorve mais crítica desses, né, e é menos crítico, às vezes, quando com essas pessoas. Mas às vezes quando porque existem convergências políticas, uma proximidade, né? Mas político de estimação não. Então, Sandro, é só para colocar uma pergunta aqui de um amigo meu que não está assistindo no momento, mas ele falou, faça essa pergunta pro Sandro para mim. Você conhece, é o Gabriel. Opa, um abraço, Gabriel. Aliás, essa galera aí que manda as perguntas no WhatsApp aí, podem continuar mandando. A gente vai dar atenção a todos, tá? Se quiser participar da live, nós tá sempre à disposição. É o Bertolucci, né? Não é o Bertolucci, não. É o Gabriel, que a gente participou de uma ação do Moro ano passado. Sim. Lembra? Lembra.
Ele mandou aqui para mim. Sandro, em questão toda a polêmica do Lula ter sido solto, apareceram conversas e gravações entre juiz e promotor do caso, no processo do Lula. Você, como defensor do Moro e Dallagnol, qual a tua opinião sobre esse fato? Você acha correto, juridicamente, você considera crime que os dois fizeram, o que facilitaram muito hoje o STF ter tido o comportamento de soltar Lula e dar seus direitos políticos e se reeleger, e blindar Lula de certa forma? Devido a isso, você acredita que isso foi um desvio jurídico que eles cometeram? Eu não posso falar o juridiquês da área jurídica com maior ênfase. Eu não acredito que foi um erro, algo grave, né? Haja vista que há outras conversas, diálogos muito piores. Por exemplo, eu estava vendo hoje a questão do Aécio Neves, da conversa com aquele jornalista que foi demitido da Folha, da Folha não, da Veja, esqueci o nome dele agora, né? Aquilo são áudios comprometedores, né? Ou da própria Dilma, com o Lula, né? Do Bessias, né? Para levar lá... Tchau, querida. Né? Então, assim, o diálogo entre promotores e juízes, que eu não estou falando, não posso falar o juridiquês, né? Mas o diálogo entre promotores e juízes, acredito que não tem problema. Hoje, você, como cidadão, por exemplo, se você tiver uma causa no STF, você pode agendar um horário com o ministro do STF para ter conhecimento de como anda o andamento do seu processo. Isso é algo legal. Mas assim, Sandro, isso, algo legal que você fala, normalmente é dentro dos autos do processo, Dentro certo? dos autos do processo. Mas é claro que hoje a gente tem uma ferramenta que se chama tecnologia, sim, que as pessoas usam muito. Você acha que poderia ser liberado algo do tipo, ou fazer uma nova, como que eu posso dizer, meio que mudar a lei para tentar reformar isso? Por quê? Porque a gente evoluiu. Sim. Os meios de comunicação evoluíram. Você acha que dentro disso a gente tem que continuar seguindo o que a gente já tem de lei, ou a gente precisa fazer uma reforma até para incluir essas novas modernidades que a gente tem? Eu acredito que deva, no caso do juridiquês, né, na parte da reforma do judiciário, deva se abrir sim ventar essa possibilidade, né, porque você tem comunicação entre partes num processo. Nada fica excluso, o juiz conversa com o advogado do acusado, conversa com a defensoria, conversa com a acusação. Isso é normal no rito processual, não tem nada anormal. O problema é a forma como essas mensagens foram extraídas, né? Foi um crime. Tipo assim, eu e você mantemos um contato, um diálogo aberto, mas é entre eu e você. No momento que uma pessoa, de forma não autorizada, extrai essa conversa entre nós e torna público, ela cometeu o crime, não o meu diálogo com você, independente se a gente, por exemplo, ofendeu ele. Era meu diálogo com você. Se me ofendeu, o processo. Mas peraí, de uma prova extraída de forma roubada? Aí já não processo mais. Entendeu? O problema está aí. Ele cometeu um erro, quem roubou as mensagens, e outra coisa, o problema não foi só roubar a mensagem. Se você rouba, ou por exemplo, você abre lá o WhatsApp, né, reinicia, volta todas as mensagens. Se essa pessoa que extraiu as mensagens tivesse, no caso do Telegram, tivesse entregado para a própria justiça, está aqui as mensagens, talvez você poderia dar autenticidade e falar, não, realmente não poderia correr aqui e ali. Mas o que essa pessoa fez? Ela extraiu essa conversa, jogou para um site americano, né? Esse site americano, ele foi triando o que ele queria divulgar, selecionando conversas. Quando você seleciona conversas, se eu pegar um diálogo meu com o Jean, por exemplo, e tira lá, vai tirando mensagem, só vou mandar o que eu quero. Você pode alterar o contexto. Os famosos cortes maldosos, né? Exatamente. Que pode gerar desse programa aqui também, né? Exatamente. Aí, quando você tem um laudo da Polícia Federal confirmando que essa conversa não pode ser autenticada como prova, acabou. Só que você vê como que as coisas acontecem. O Supremo passou por cima do laudo pericial da Polícia Federal, reconhecendo essas mensagens como prova para anular a parte da Operação Lava Jato e tornar o Sérgio Moro, né, suspeito. Entendi. E, Sandro, dentro dessas mensagens que teve aí,
mesmo elas sendo adulteradas, teve alguma coisa que mostrou provas adulteradas, implantação de provas falsas, alguma combinação de voto entre o procurador e o juiz? Teve algo tipo, mesmo a gente sabendo que são adulteradas? Teve alguma coisa? Não, na verdade havia ali assim, qual o momento de se fazer se é verdade, né? Eu não posso falar porque eu não estava na conversa, né? Não tenho o conteúdo completo para pegar e falar, e nem posso falar que as mensagens são verídicas. Sim. Eu não posso afirmar, mas eu imagino que ali tinha, por exemplo, o melhor momento para se fazer uma operação. Hoje, a Polícia Federal, quando ela é acionada pelo Ministério da Justiça, por exemplo, ou pelo STF, eles programam um melhor horário para fazer essa operação policial. Eles vão investigar, por exemplo, que horário que o fulano está em casa para chegar na casa dele. Então, isso são combinações que estão dentro de uma certa legalidade, né? As provas não passavam pelo Telegram. Que nem eu falei do caso de ontem, né? Que o Ministério da Justiça encontrou o acordão entre Suíça e Brasil. São vias e-mails normalmente, né? E existe todo um sistema de transferência de provas. Não foram pelo Telegram, com certeza. Ótimo, é bom saber esse posicionamento de quem entende, né? Exatamente. Telegram também é um aplicativinho que tudo pode lá naquele lugar, né? Meio sem lei, né? Tanto que ele é usado na guerra da Rússia e Ucrânia, né, como transmissor, né, de comunicação, justamente por ter facilidades, vou dizer assim. Exatamente. E Para agora falar clandestino, né? Clandestino pode dar pochecho. Vamos a mais algumas participações ao vivo aí no nosso Facebook. Jean, quer ler? Vou ler aqui, eu vou ler a pergunta aqui do Thiago, do Fiscaliza. Fala o sobrenome dele, quero ver. Thiago Sborger. Tá bom. Até o fim do programa nós vai saber. Thiago, só lembrando, queremos você aqui também, tá? Já está convidado já. Vou ler aqui a pergunta do Thiago e em cima da pergunta do Thiago vou colocar alguns pontos que eu quero que você responda para mim. Ele fala, Sandro, sempre bom ver pessoas com seu conhecimento em programas ótimos como esse. Aí ele coloca, o maior erro até aqui do Sérgio Moro foi apoiar Bolsonaro no segundo turno. Já quem pediu sua cassação foi o próprio PL do ex-presidente Bolsonaro. Abraço, irmão, tamo junto. Então, ele colocou aqui que o maior erro do Sérgio Moro foi apoiar o Bolsonaro no segundo turno, né? Eu queria ouvir de você o seguinte, você tem um apreço aí pelo Dr. Sérgio Moro, acredito que o Brasil, quem não é petista, tem esse apreço pelo... Até gente da centro-esquerda, tá? Quando o doutor fez o lançamento do livro, tinha gente de partidos que até comporam a base do Álvaro Dias. Quando se refere ao Dr. Sérgio Moro. O doutor Sérgio Dr. Moro. Sérgio Moro. Acredito que você é bem próximo dele, né? Mas... Bem próximo não, mas não sou amigo íntimo, mas a gente tem algum certo diálogo. Mas acredito, como você falou, você não tem político de estimação, certo? Sim. Então eu queria saber de você, Sandro, qual crítica você tem ao ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador? Porque eu já ouvi falar muito, e eu coloco isso também, que como juiz, ele foi nota 10, fez o trabalho dele, certo? Colocou as pessoas certas na cadeia, fez o julgamento certo. Porém, como político, eu dou uma nota 4, 5 ali para o doutor Sérgio Moro. Porque as composições políticas que ele fez ano passado, pelo menos, não foi do meu agrado. Né? Lembrando também, quero colocar esse ponto, estou fazendo mais de 3 perguntas em uma. Não, pode fazer, não tem problema. Mas a gente, ano passado, a gente tentou uma terceira via, que como eu falei no programa passado, foi um fracasso. Foi um fracasso, infelizmente. Começamos ali com Dória, depois tentando outro nome ali, até que a gente chegou no nome do Sérgio Moro, e não conseguimos. Na verdade, o Moro já tinha sido pré-lançado em 2021, Sim. né? E aí, depois que veio o Dória, Tebet, Ciro Gomes, foi Alessandro Vieira, foi se tentando chegar. Na verdade, o sistema meio que se protege, né? Você, numa polarização, um para lá, outro para cá, e então você fica entre duas pessoas. Sim. Mas pode terminar de formalizar, já. Aí eu quero saber qual que é a sua crítica ao Sérgio Moro, se é dentro disso da terceira via, se é o apoio dele, a aproximação com o Bolsonaro, que eu já coloco aqui a minha. A minha do Dr. Sérgio Moro é a seguinte, ele saiu do governo Bolsonaro lá sendo atacado,
sendo crucificado, sendo chamado de comunista, traidor, abortista e tudo que você possa tudo imaginar dessa galera. A máquina de destruição de reputação estava a mil. Dessa galera de extremo direita aí. Então, eu entendo que tem que ser feito um jogo político, até porque ele precisa de votos, ele precisa chegar ali no sistema para tentar fazer alguma mudança. Mas eu não consigo entender, depois de ele ter sido tão atacado, e ele atacar também, ele atacou o Bolsonaro quando ele saiu do ministério, colocando os crimes do Bolsonaro, que são crimes, sim. Então, a minha crítica a ele vai o porquê que no segundo turno, ao invés dele se permanecer neutro, ou falar do voto nulo, não sei se ele votou nulo ou não, se ele votou no Bolsonaro, mas porque ele fez esse apoio de até chegar em debate com o Bolsonaro. Então, quero saber de você, Sandro, qual é a sua crítica ao... Eu vou começar pela parte mais fácil, né, porque o outro é um contexto maior, tá? Vamos a parte mais fácil, o PL não é o dono da principal ação no caso da cassação do Bolsonaro no Paraná. Primeiro o PT que abriu, depois o PL também entrou nesse processo, o TRE Paraná juntou as duas causas numa só, mas a primeira que pediu foi eu esqueci o nome da coligação, mas é PT, PSB e tal, esses partidos. Vamos lá, questão do doutor Sérgio Moro. A questão é a seguinte, são dois pontos de visões diferentes, tá, gente? O que acontece é o seguinte, o Alessandro, aquele cara que não tem envolvimento político nenhum, responsabilidade política nenhuma, vai falar, o doutor fez errado em apoiar o Bolsonaro, o doutor deveria ter permanecido no Podemos, né? Essa pessoa vai falar isso, porque eu não tenho responsabilidade política, né? E ter que aglutinar alianças para poder construir algo para frente ou pleitear alguma coisa no executivo, né? Então eu diria para você, aquela pessoa que não tem envolvimento político, o erro principal do Moro, né, depois, era ter se mantido com uma terceira via, ter permanecido no Podemos, isso estou analisando aquele que não tem o conhecimento. Tá? Até maio ali também, né? Não deveria ter se mantido até o final nenhum nem outro, votado nulo, né, e tá aí nessa luta hoje. O Alessandro parou. Agora o Sandro moraliza. Existem questões políticas, né? O doutor, quando ele saiu do Ministério da Justiça, ele saiu justamente por não concordar em proteger alguém que estava fazendo algo errado. Todos sabemos que era o filho do PR, né? Ele não concordava da interferência na Polícia Federal. Independente se é seu filho, é assim, você como gestor público, né, quando você é um agente público, você não pode usar o aparato do Estado para proteger seus familiares, seja quem for. Infelizmente é assim, mesmo que fosse um filho. Dói ver um filho, por exemplo, ser preso por uma Polícia Federal, deve doer. Mas quem mandou ele errar? Principalmente ele sendo filho do presidente, né? Ah, mas os casos, né, não aconteceram. Não, o Ministério Público do Rio de Janeiro chegou na cara do gol. Só não foi para frente porque houve ingerências em departamento e teve atuação até do Dias Toffoli ali, acabou, né, dando foro privilegiado sobre aquele processo, então o negócio está parado, né? Diz que vai até retomar o processo. Sobre a questão da troca do Podemos por União, o Sandro moraliza, entende que o ambiente naquele momento no Podemos não era favorável. Não era favorável financeiramente, por custeio de uma campanha eleitoral presidencial. Você vê os dois, né, que foram para o segundo turno, gastaram aproximadamente 100 milhões de reais. Né? Naquele momento, o Podemos tinha de orçamento do fundo partidário algo de 100 e poucos milhões, então não tinha condição. Ou fazia campanha a presidente, né, e deixava governadores, senadores, deputados federais, estaduais fora desse orçamento, ou investia na base. Eu entendo também o lado do poder. Você vai procurar quem pode te oferecer isso, né? E nessa busca pelo partido, não existe partido ideal. Todos os partidos, né, têm o seu fisiologismo, né, e não adianta.
Ele procurou um partido que podia abrigar o projeto dele. Né? O que é? Tentar ser um candidato a presidente, se pôr como uma alternativa. Só que chegando nesse partido, ele também bateu de frente com o fisiologismo regional. Por quê? União Brasil, naquele momento, hoje não é mais, mas naquele momento era o maior partido do Brasil. Tinha R$1 bilhão para fazer campanha. 1 bilhão, sendo que uma presidencial custava 100 milhões. Então podia custear esse custo. Só que o fisiologismo local, o União tem 17 caciques com direito a voto. Só que desses 17, 8 foram de alguma forma atingidos pela Operação Lava Jato, foram citados, tiveram citações, etc. Jamais conseguiriam o apoio nesse partido para lançar a presidencial. Sobra, né, no final das contas, a opção, por ele ter mudado o domicílio eleitoral para São Paulo justamente para ter essa força política nacional, de conseguir convergir e sair presidente, sobra para ele ou deputado federal ou senador, né? E aí vem até uma socialite de São Paulo que entra na justiça, né, alegando o domicílio eleitoral, e o TRE ou TSE, eu não lembro qual dos dois, diz que ele não poderia ser candidato de São Paulo, volta para o Paraná, né? A gente entende que houve todo um movimento político, né, para consolidar e construir essa possibilidade. E que pode, para frente, acontecer novamente. Eu acredito que vai acontecer no decorrer dos anos, acredito que não seja de 2026. Não posso falar porque eu não sou ali da primeira linha, mas a gente tem conversas, pessoas próximas, então pode ser. Para frente vai provavelmente acontecer. Então são essas duas análises. Tem a minha análise sem ter responsabilidade política e tem a questão política, que ela é cheia de nuances, ela amarra. Por exemplo, ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Na questão política, o PT, a gente sabia que ia voltar com o revanchismo. O PT está vindo para cima de todos os opositores. Quem ousar enfrentar o PT vai ser perseguido. Ele sabia disso. Ele viu provas, ele viu o método do PT governar. Ele sabia que o PT tinha máquina na mão, que tem o judiciário na mão. Quando um governo federal permanece no governo, por exemplo, o PT, 13, 14 anos, eles tiveram dezenas, centenas de indicações dentro do judiciário. Ia chegar um dia que esse judiciário ia ter que pagar a conta. E é o que está acontecendo hoje. Esse judiciário com uma tendência política, por isso que a reforma judiciária, não tocamos ainda, por isso a importância da reforma judiciária para tirar o poder político do judiciário. O judiciário tem que julgar as causas sem tendência política. Agora todos sabemos o que tentar ser o mais isento possível, né? E Sandro, você falou um pouquinho sobre partidos. Eu queria saber de você se hoje tem algum partido ou tem a ideia de se fazer um partido que casaria com essas ideias da Lava Jato, essas ideias lavajatistas. Tem alguma coisa? Porque hoje no Brasil a gente não tem candidatura independente. Infelizmente. Certo? Infelizmente. Né? A gente até falou semana passada aqui isso com o Diego, né? E, então eu gostaria de saber de você, da gente assim, que é mais próximo da Lava Jato. Por qual partido a gente iria para levar essas pautas? Tem algum partido hoje ou tem alguma ideia de se fazer um partido com as pautas da Lava Jato, combate à corrupção? É que, assim, o mundo é grande, né? Tem muitas pessoas nesse meio. Há pessoas, né, no Brasil afora, que até planejam a construção do partido. Eu, Alessandro, né, Sandro Moraliza, eu sou contra, né, criações de novos partidos. Aliás, eu acho que desses 30 e pouco, se você deixar 6, está bom. Né? O problema é que eles são muito fisiológicos. Né? Nordeste tem um pensamento político, o Sul tem outro pensamento político. São, né, como se diz, políticas locais são diferentes. Sobre a questão, assim, qual partido mais se aproxima das nossas pautas, o Novo, a gente tem um olhar brilhoso com o Novo. A gente olha com brilho para o Novo. Eu gosto muito do Novo, eu tenho proximidade, um abraço para o presidente do Novo, né? Para o Danilo Tel também, para os demais companheiros do Partido Novo, Rodrigo,
o Pauli, né, que é o presidente. Não sei quem que é o presidente nesse momento do Novo Londrina. Então, um grande abraço para todos, né? Eu tenho muito carinho pelo Novo, mas o Novo não tem, eu estou sendo sincero, ele não tem a capilaridade, por exemplo, para te jogar para uma campanha, eu não sei municipal, tá? Mas numa campanha que subiu para estadual, que precisa de uma estrutura regional maior, eu não sei, ainda não tem. Eu quero que eles cheguem lá. Lembrando que o Novo ele não utiliza do fundo eleitoral, né? Do fundo eleitoral, mas vai usar. Né, vai começar a utilizar. Não sou contra o fundo eleitoral, sou contra o método que é feito. Que é distribuído. Distribuído, os valores, né? Eu acho que, lembra que eu falei para você, eu acho que você tem que criar artifícios para fazer algo diferente e mais em conta, né? E aí entra na questão do fundo partidário. É difícil você pegar um candidato à reeleição, eu vi casos em 2020, para vereador, a pessoa pegar 500 mil reais de fundo eleitoral, porque é filha de um cacique político. E não conseguiu. E gente com 10, 15 mil conseguiu se eleger. Por isso que a gente tem alguns amiguinhos que querem pendurar na teta do governo, né? Exatamente. Mas a teta é gorda. Enfim. Mais uma participação aqui na nossa transmissão, antes da gente dar uma pausinha. Roger Inácio. Roger, prazer. Sabe que é muito, muito prazeroso ter a sua audiência no nosso programa. Queremos você aqui, já está convidado. O Roger, ele é bem extremos, tá? Então, e aí ele já manda manda um comentário assim: para mim, Bolsonaro é passado. Concorda? Nesse momento a gente tem que falar que sim. Por que ficar chutando para que ficar chutando cachorro morto? Vocês não têm uma pauta real? Falando do Moraliza. Não tem uma proposta substancial para o nosso povo? Precisam de Sérgio Moro ou Bolsonaro? Não, na verdade, eu vou falar no caso do Moraliza também, porque eu dei uma freada já tem praticamente um ano que eu não bato no Bolsonaro. Só excetos assim, bate-papo, né, quando se insiste demais a bater. A questão é a seguinte: o Bolsonaro ele está no mesmo campo político que o nosso. Eu não bato mais no Bolsonaro. Sabe por quê? O que acontece, o que ele está respondendo agora na justiça, é ele com a justiça. Nós não vai ter interferência de cobrança política mais nenhuma. Se bater ou não bater. Não vai fazer diferença. Não. O nosso inimigo em comum nesse momento é o PT. É contra o PT e contra o judiciário que a gente tem que travar nossas lutas nesse momento. O judiciário que está com um peso na mão, né, sobrenatural, como se diz, como se diz assim, fazendo o serviço sujo, né? Se o judiciário quisesse realmente pautar, ele deveria ser parcial, né? E não dessa forma exagerada que está acontecendo. Entendi. Só colocando aqui, respondendo o Roger também. Roger, manda um recado para você, não é para você se sentir incomodado, pelo amor de Deus. Mas assim, acredito sim que o Bolsonaro é passado e todos os erros que aconteceu no governo dele passado está sendo colocado agora em justiça, né? Mas hoje o que a gente precisa fazer é uma oposição à esquerda, ao PT. Né? Só que hoje, dentro do nosso Congresso, a gente tem deputados, por exemplo, da base bolsonarista, que não faz uma oposição correta, como deve se fazer. Eu vou dar um exemplo básico, que é uma sem-vergonhice. A PL de anistia aos partidos públicos, que perdoa a dívida dos partidos públicos. Quando você pega lá, tem 380 deputados que votaram a favor. Ali você tem quem realmente, né, não está militando, né, contra o sistema. Né, tá, como se diz, o governo dá um pouquinho a mais, está lá votando junto a favor do governo. Exatamente. Então, o que a gente está vendo? A gente não está vendo uma oposição correta, uma oposição qualificada, né? Até porque, como o Sandro acabou de falar aqui, a gente tem várias e várias votações que PT e base bolsonarista votam junto, às vezes até a base evangélica. A gente teve, por exemplo, agora a indicação do Lula ao STF, o Zanin, que foi advogado dele. Como que votou o filho do presidente? Votou favorável. Até falou que, como que ele falou, Sandro? Falou que ele admirava a forma... agora me fugiu. Garantista. Falou que admirava a forma garantista do Zanin. Então, assim, claro que a gente tem que deixar Bolsonaro no passado, a gente tem que deixar Sérgio Moro fazer o trabalho dele,
mas a gente também tem que olhar para a oposição que está sendo feita dentro do Congresso. Se essa oposição não é feita com qualidade, a gente tem que cobrar e criticar. Eu acho que qualquer agente público é sujeito à cobrança. E a gente tem que lembrar que por trás disso existe uma figura que é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Ele hoje representa uma força política ainda no país. Ele ainda representa. Ele carrega 25% do eleitorado de direita. Isso daí, ele pode estar inelegível aí para as próximas 2 eleições, mas esse eleitorado, pelo menos uma parcela dele, vai seguir o que ele falar. É uma realidade. E aí entra a questão, aquilo que eu estava falando anterior, estratégia política. Sim. Eu, né, como ativista político, não posso entrar de frente com ele. Agora, se eu não tenho ambições políticas, aí você chuta o pau na barraca. Então aí o Jean sempre vai estar batendo em quem precisar bater, seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for, seja o nosso prefeito aqui, Marcelo Bellinati, seja os vereadores. A gente tem que criticar, porque eu costumo falar, a gente paga o salário deles ali. Eles não estão fazendo um favor pra gente, né? Então, o que eu gostaria de ver é uma posição mais séria dentro do Congresso Nacional. Por isso que ainda citando Jair Bolsonaro, que leva muita gente ali dentro e leva uma luta política, porque uma parte da direita ainda está com ele. Ele leva os 70 deputados, assim, fiéis. Exatamente, por isso, ponto de vista é o nome do programa. Exatamente. Cada um tem seu belo ponto de vista. Fazendo mais uma breve pausa aí para a gente dar uma respirada, tomar um pouco de ar, né? Falar um pouquinho de mais um dos nossos parceiros patrocinadores, é a Consegue. Consegue Soluções Financeiras. Consegue Soluções Financeiras é uma empresa capacitada para resolver o seu problema de dinheiro naquele momento. Consórcio, empréstimos, consignados, saque aniversário através do FGTS. Sabia que o saque FGTS ele não tem consulta SPC e Serasa? Olha, facilidade, muita agilidade, 30 minutinhos está na sua conta. Simples, fácil. Então, se você trabalhador tem uma graninha parada lá numa conta ativa ou inativa, tá precisando pagar uma continha, fim de ano chegando, né, Jean? Comprar aquele presente para a esposa, ó, quem sabe? Só dar uma passadinha lá ou escanear o QR Code que está ali do ladinho do Sandro, que está ali no ladinho, só chamar os nossos atendentes e ser feliz. Dinheiro no bolso e ser feliz. Porque não consegue? Você consegue. E para comemorar o nosso lisonjear o nosso patrocinador e a presença da nossa garota propaganda Cris Godoy, fizemos um videozinho. Oi, povo lindo da minha vida! Olha onde eu estou aqui na loja da Consegue, na cidade de Cambé. E tem muita novidade aí para vocês. Eu vou conversar um pouquinho com a atendente Renata. Renata, tem novidade pro pessoal da Consegue? Oi, Cris. Lógico que tem, pessoal. Nós temos o consórcio. Então, se você tem aquele sonho de conquistar o seu carro, trocar o seu carro também, nós temos um crédito de 30 mil com parcelas de 178 por mês. Então, se você tem vontade de trocar o seu carro, de realizar aquele seu sonho, vem pra cá pra Consegue. Porque aqui na Consegue, é claro que vocês conseguem, né, Renata? É lógico. E é isso aí, falamos em nome da Consegue Soluções Financeiras. Sandro, vamos para mais uma bateria de perguntas? Vou deixar uma participação também da nossa transmissão. Fabiana Aparecida acho que ela vai ser mais uma militante aí do Moraliza, hein? Logo na sequência. Seja bem-vinda. Ela escreve assim: eu acho e acredito que precisamos de alguém com princípios morais, éticos e com compromisso com o povo. A esquerda já provou que não tem capacidade para levar um país para frente. Já a direita tem esta capacidade e não necessariamente pode ser somente Bolsonaro. O que você acha, Sandro? Agradecer também, aproveitar aqui o comentário. O Thiago Sborchia, agora acertei, falou que o sobrenome dele é de origem italiana. Então, CH fala-se, não se fala chi, fala-se ki. Então, Thiago Sborchia. Parabéns. Então, como o mundo não gira em torno só de uma figura, né? A direita, ela teve a capacidade técnica, intelectual de se renovar, né?
A gente vê aí para os próximos ciclos eleitorais vários nomes surgindo, né? A gente vê Sérgio Moro, Romeu Zema, o Tarcísio, o Leite. Eu não considero de direita, mas está mais da centro-direita, que é o Leite, Ratinho Júnior. Não são nomes que eu acho potencial, mas estão se formando. Estão se formando. Eu ainda enxergo Deltan, Van Harten, né? Você tem aí também que pode ter um crescimento logo o Kim Kataguiri. Então a direita conseguiu formar nomes, coisa que a esquerda já mostrou que não cria. Quando você tem uma pessoa muito ditatorial ali, naquele campo, ela inibe o crescimento de novas lideranças. Graças a Deus na direita... Você acha que ali Guilherme Boulos não tem nenhuma força ali para tomar esse lugar do ex-presidente? Ainda não, mas para a prefeitura de São Paulo, Tá as chances são muito reais. Aproveitar... Você tem o Ciro Gomes, mas a própria esquerda metralhou o Ciro Gomes. O Ciro Gomes acabou eleitoralmente. A Tebet acabou. A Tebet, eu acho que o posicionamento político dela matou ela também. Tabata pode ser um nome para o futuro, a Tabata Amaral, né? A gente tem que chegar à política, a gente entende que a esquerda, por mais que a gente tenha ideologia diferente, se for construir política, a gente tem que conversar também com eles. Então por isso que a gente vê alguns nomes lá também. A Tebet eu acho que só queria um cargo lá. Oi? A Tebet eu acho que só queria um cargo lá. Ela é guardada as devidas proporções. O negócio da velha política, você concorre, perde e você consegue um cargo. Guardada as devidas proporções, ela é igualzinho o Padre Kelmo lá. Só que ela disfarça um pouco mais. Então, Sandro, vou aproveitar que você falou um pouquinho sobre prefeitura, citou a prefeitura de São Paulo. Sandro, eu quero te perguntar, como que você vê o cenário municipal aqui? A gente, lembrando que ano que vem a gente temos eleições, certo? Sim. Temos eleições aí para prefeitura, eleições dos vereadores. Na sua opinião, o que você está achando da gestão, tanto do Marcelo Bellinati, nosso prefeito aqui, que está no seu segundo mandato, quanto o nosso poder legislativo aí, que são nossos 19 vereadores? Qual que é a sua avaliação geral nesse período aí? Eu gosto sempre de fazer uma avaliação, a gente tem que ter esse raciocínio, assim, não existe governos totalmente ruins, mas também não existe governos totalmente péssimos, é preciso fazer análise. O governo Bellinati, mais ou menos o que acontece é o seguinte, ele vem mantendo uma linha meio visual. Para grande parte do povo londrinense, isso soa como uma ótima administração, mas é uma administração de maquiagem. Eu queria, quem está assistindo em casa hoje, eu peço nesse momento, coloque a mão na cabeça e faça uma reflexão. O que mudou para melhor em Londrina nos últimos 8 anos? Eu digo na questão de mudar, de realmente, de enfrentar um problema de frente e resolver, ter soluções para aqueles problemas. É difícil. Vamos falar, né, por exemplo, dou um exemplo. Eu gostaria de dar um exemplo de algo que melhorou para melhor nos últimos 8 anos em Londrina. Eu tenho um ponto de vista contrário, mas pode falar. Um negócio que melhorou. O quê? Decoração de Natal. É uma coisa estética, né? Uma coisa visual. Exato, é isso que eu vejo. Então, é bem no que você está falando. Bom, que é uma política de aproximação de pessoas, né? Isso, mas é isso que você está falando. Assim, ele está fazendo a maquiagem. A maquiagem. Para que aquilo apareça. Por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre mobilidade urbana, né? Eles fizeram um projeto de mobilidade urbana, esse projeto foi postergado, né? Eu pergunto para você, cidadão londrinense que transita de ônibus, por exemplo, transporte público, teve melhoria nos últimos 8 anos no transporte público? Se alguém tiver essa resposta, eu agradeço. Teve um princípio, que foi a inclusão daqueles BRTs lá. Porém, em Londrina não tem canaleta específica para aquilo andar, tá? Mas não deixa de ser um princípio, tá? Meu ponto de vista. Só que daí, quando você faz o plano de mobilidade urbana e posterga ele até 2040 para implementar essas melhorias no transporte público e no transporte em geral,
Você está postergando para as próximas administrações o problema que você poderia resolver agora. Você criou expectativa agora, no momento, você não vai estar lá, não vai poder estar lutando e vai deixar a Então o que bomba acontece é o seguinte, o atual prefeito, ele fez uma administração de maquiagem, pegou um caixa redondo. Quando ele assumiu do Kiref, o Kiref fez uma gestão mais pé no chão, equilibrando as contas, ele assumiu, ele teve asas para voar, resolver problema, mas preferiu construir viadutos, né? E automaticamente, nesses 8 anos, todas as obras que são executadas quase na sua totalidade, não cumpre o prazo de execução. E quando sai torta, atrasa um pouco. Então, mas enfim. Aí o que acontece? Assim, eu considero a gestão dele mais ruim do que para boa. Eu diria uma nota 4, né? Ela está da média para baixo, porque ele teve a oportunidade de fazer uma excelente gestão. E ao contrário disso, Londrina perdeu o espaço até para Maringá. Hoje, Maringá atrai mais investimentos que Londrina, a segunda cidade do estado que mais atrai investimento, e é a segunda cidade com maior PIB também já do Paraná. Ultrapassou Londrina. Isso significa o quê? Que Londrina estagnou. Ela não cresceu, não evoluiu, não trouxe empregos, empresas, né, que é um grande questionamento, né, no munícipe aqui, dos munícipes, que não vem empresa para Londrina. Né? A gente perdeu competitividade com outros municípios do entorno. Exato. Cambé e Biporã atrai mais empresas que Londrina. Então, literalmente, ele fez a política de deixar algo bonitinho, algo visual, né? maquiado, porque a população, acho que no contexto geral, vai muito no que está vendo, né? Exatamente. Então, mas talvez não tenha tanta... Você tanta vê uma escola pintada, se é mas útil. você não conhece o problema crônico daquela escola lá dentro. Né? Exatamente. Você vê por fora ali, a escola está bonita, nossa, está bonita, mas lá dentro, lá as estruturas internas não melhoraram nada. Né? Mais um pouquinho de participações. O Roger Inácio, no comentário anterior, ele escreve lá. Mas aí que está, surfar na onda é fácil. Acho que político deveria pensar no novo, no povo e não nessas bobagens. Atacar essas figuras não é o caminho. Posição do Roger Inácio. Não, eu concordo. Política se faz de forma construtiva e propositiva. Exato. Ariadne Rodrigues, boa noite. Regiane Carmo, boa noite, meu filho. Não é minha mamãe, acho que não é a sua, deve ser a mãe do... Boa noite, mãe. Boa noite, meu filho. Boa noite, Agnaldo. Boa noite, Regiane, tudo bem? A Fabiana Aparecida, ela escreve aqui, entre aspas, tá? Pensando literalmente com a cabeça e não somente com os olhos. Vejo que não melhorou. O trânsito em Londrina é um caos, muitas obras inacabadas, lembrando a tradicional lenda da construção do viaduto da Rio Branco. Não necessariamente só essa, tá? O viaduto lá próximo à rodoviária também foi uma novela gigantesca. É claro que quando essas obras estiverem prontas, será algo bom, ou esperamos, ou torcemos para isso, né? Dar uma desafogada. Mas que todas as obras viram uma novela, viram. Exemplo, lá próximo a esse mesmo viaduto, o Teatro Municipal lá, né? Que é aquele elefante branco. O elefante branco. Até, inclusive, isso daí é uma questão da cena cultural mesmo de Londrina, né? Você tem esse teatro, que está lá o esqueleto, o elefante branco, e você tem o Teatro Zaqueu de Lima, que está há 5 anos fechado. E foi na atual gestão. Né? Não se resolveu o problema, continua fechado. É difícil você ver o filo ser feito na rua, por não ter estruturas fechadas para poder realizar o filo. Né? Que foi, durante muito tempo, um grande chamariz para pessoas. Na arte de cultura, se não me engano, é o segundo ou terceiro maior festival do sul do país. Exatamente. Né? E é uma vergonha nós não ter uma estrutura mínima para poder receber grandes peças, teatros, né, musicais. Infelizmente. Apenas recordando, Filo, tive participações. 4 edições eu participei. Olha que maravilha. Fui palhaço numa. Literalmente, palhaço. Vocês acreditam nisso, não? Você já é o tique vigarista, eu acredito. O tique vigarista. Palhaço foi novidade, né? Olha. Trabalhei na técnica em 2 e ajudei na produção de uma peça. Maravilha. Saudades do Filo. Mais um comentáriozinho da Fabiana. Quando saio de casa pelas ruas, no meu bairro, eu já revejo o meu voto para o prefeito atual. Vou rever o meu voto para o próximo prefeito. Não, porque precisa fazer voto criterioso. Esse rever o voto temos que fazer para todas as áreas. E principalmente, haja vista que a próxima corrida eleitoral para a Prefeitura de Londrina
2 candidatos que estão se pondo são esteira dessa atual legislatura, desse grupo político que já vem dominando a política local aqui em Londrina há pelo menos 20 anos, né, que é o grupo da família Bellinati. Então, o que acontece? Você tem de um lado ali um candidato do PP, praticamente imposto por uma pessoa que nem é de Londrina, que é o Ricardo Barros, né, que está querendo indicar o Marcos Brasil, e você tem do outro lado ali, do lado do governador Ratinho, né, que é o Thiago Amaral também. Mas são 2 pessoas que beiram o entorno ali da família Bellinati. Ou seja, trocar 6 por meia dúzia vai dar na mesma. Londrina precisa entender que a gente precisa parar de escolher político populista, né? A gente precisa ter políticas eficientes em Londrina. Londrina é uma cidade grande com áreas de interior, mas a gente está estagnado, que nem uma cidade pequena. Daqui, a gente não cresce, não evolui. Londrina parou no tempo. E, Sandro, saindo da questão da prefeitura, eu vou colocar no nosso legislativo. Hoje a gente tem ali 19 vereadores, né? Sim, sim. Você tem algum ali que você vê um empenho, que faz um trabalho bacana? E se você tem alguma crítica, algum vereador que está ali, e se tem, que eu sei que você tem, eu quero que você fale sobre isso, crítica algum projeto recente que saiu aí, quero que você faça essa avaliação aí do nosso legislativo aí de Londrina, e qual que são suas críticas aos nossos vereadores aí. Isso pode gerar uma polêmica nessa pergunta. Prepara a corregedoria lá vai gerar um corte da Câmara lá que... Teve uma campanha agora recentemente, os nobres vereadores de Londrina não são acostumados à pressão popular. Se eles convivessem no nosso meio político de ativismo, né, que nem a gente faz pressão em deputados federais e senadores, eles acho que já surtaram, né? Esses dias atrás teve a questão da segurança nas escolas, estava para vencer o projeto, né? E foi feita uma grande mobilização para as pessoas cobrarem esses vereadores, para que pautasse essa pauta da questão da segurança nas escolas, antes que vencesse a PL. E vereador foi para a rede social chorar, teve vereadores que perderam a noite e não conseguiram dormir. E isso só simplesmente foi ali, uma coisa meio que espontânea da sociedade, né? Eles não são acostumados a pressões aqui em Londrina, né? Você tem vereadores aí na Câmara aí que ainda insiste em falar, meus eleitores somente podem cobrar aqueles que votaram nele. Negativo. Eu sou contribuinte, eu pago meus impostos, eu tenho direito de cobrar os 19. Sobre os 19, é o seguinte, nós temos, no meu ponto de vista, tá, a pior legislatura da última década, pelo menos em Londrina. Você tem, eu acho que 16, 15 vereadores que são totalmente vassalos do prefeito. Eles não têm nem autocrítica para criticar um projeto ruim do prefeito, né? Tá errado, mesmo que você seja do partido do prefeito. Talvez você tenha uma pessoa ali que seja do mesmo partido do prefeito, que tem uma independência de criticar a gestão do atual prefeito. Você pode dar nome? Posso, a Jessicão, o caso da Jessicão. Se ele não desse nome, eu ia dar nome. Jessicão, que já falei aqui em outros programas, muito crítico, mas que está fazendo um trabalho legal, que é obrigação. É obrigação. Não se esqueça que é sua obrigação. Aí você tem o Santão, tem a Mara Boca Aberta, aquele negócio, a gente pode ter coisas que a gente não concorda com eles, né? Mas eles têm feito posição. Sim. Aí você tem ali o Matos, né? Que trafega entre os dois, entre oposição e situação. Então você não consegue cravar se ele é oposição ou situação. Os outros, infelizmente, são vassalos do prefeito, né? Aconteceu isso na gestão passada, quando foi o aumento do IPTU. Mas aquela legislatura ainda teve um pouquinho mais de autocrítica, né? Essa daqui não. Essa daqui simplesmente encostou na esteira do alto índice de aprovação do atual prefeito, achando que vão pegar carona e estão garantidos na reeleição. Sandro, você não acha que talvez essa questão da legislatura passada ser um pouco mais crítica não vai também do que estava passando o país? Porque a gente lembra que a legislação passada passou naquela época que teve pessoas indo na rua, questão de vítima. Você acha que algo não une o outro? Porque agora muita gente está desesperançosa. Eu tenho um ponto um pouquinho diferente da curva do seu, já no sentido assim. Essa legislatura é midiática.
Sim. essa daqui. Ela foi porque ela foi midiática, porque a campanha de 2020 foi praticamente feita em casa, via redes sociais por causa da pandemia. Sim. Então o público londrinense acabou elegendo vereadores de mídia, né? Que teve uma renovação muito bacana em Londrina. Foi um índice acima de 50% de renovação em Londrina. Só que não foi uma renovação com qualidade, foi uma renovação midiática, né? De vereadores que gostam de mídia. Tem 2, 3 ali que realmente pautam, né? Mas tem uns ali que gostam de ficar tirando fotinho, né? É difícil você ver um vereador não sendo do partido do prefeito, indo na obra, né? Para falar, a obra está sendo concluída. Mas esse nobre vereador não tem a coragem de fazer a crítica que essa obra está sendo concluída com atraso. Passa meia informação, né? Continue. É difícil. Eu vou ler mais um comentáriozinho que saiu aqui, tá? O Thiago Sborkia, agora para de falar. Ele comenta que Diego Garcia também. Acho que foi naquela hora que a gente citou os nomes lá que poderiam estar surgindo. Deu até trabalho para a filha do secretário de planejamento em seu gabinete. Do Márcio. Sim, sim. É um possível nome. Ele, inclusive, saiu na mídia hoje que ele assumiu a presidência do Republicano em Londrina. Ou seja, ele está planejando, está se colocando nessa disputa, seja ele para coligar. No meu ponto de vista, eu sou muito crítico. Eu acho que a política nacional ela reflete muito na local. Hoje o PP e os republicanos, além de estar integrando o governo Lula, né, eles também convergem em maioria dos municípios. E isso pode estar se caminhando para Londrina também. Sim. Ou seja, o Diego Garcia, à frente do republicano, pode estar convergindo com o PP do Bellinati e as demais figurinhas carimbadas aqui da política local. Só quando eu li aqui, eu acabei esquecendo que eu ia falar, lembrei agora, tá? Você falou aí dessa mudança que teve mais de 50% de renovação na Câmara de Vereadores. Eu acho bom. Não, excelente. Que tirou aqueles figurantes que tinha lá. Alternância de poder. Tá certo que a qualidade dos que entraram não foi aquém do que a gente espera, tá? Talvez seja fruto da pandemia, não sabemos, mas foi uma geração mais midiática que trabalhou na internet a eleição. Lembrando que o podcast Ponto de Vista está aberto a qualquer um dos vereadores. Se caso algum dos nobres vereadores que estiverem assistindo, quiserem agendar uma data, e sobre o projeto, fique à disposição. Né? Você quer falar? Só finalizando aí, esses que mais aparecem aí, que você citou, Santão, Jessicão, Mara Boca Aberta. Eu coloco também mais um nomezinho que sempre aparece o FU, exatamente. Esses eles, no meu ponto de vista, trabalham até um pouquinho mais do que um próprio vereador. Tá? Então, a qualidade, no geral... Se o partido político fosse ideológico, não fosse fisiológico, tem muito vereador que está na base do prefeito que deveria ser oposição. Sim. Tem muito. Sim. Que carregou a bandeirinha do Brasil falando Deus, pátria, família, mas está lá, né, fazendo o Bellinati. Sim. Deixa eu para o Jean. Já falei demais por hoje. Eu também. Já causei polêmicas já demais. Vereadores, sabem que o caminho aqui está aberto. Se eu não conhecer vocês ou o trabalho, vocês me perdoem. Está aberto aqui o lugar onde o Sandro está sentado para que vocês possam mostrar que vocês trabalham, que vocês são merecedores dos votos de vocês. O canal de comunicação ele vai estar aberto. A gente só não promete ser leve. Aqui somos críticos. Inclusive, eu aqui sou um dos mais críticos e muita gente cai em cima de mim por conta disso. Mas fica o convite aí para você, vereador, candidato a prefeito, candidata a vereador ano que vem. Está aqui aberto para você vir, colocar suas ideias, mostrar sua visão de mundo e falar para o londrinense o porquê que ano que vem ele tem que dar o voto em você. Mas vamos lá, Sandro. Para os arregões também, né? Para os arregões, para os doidinhos aí, o canal de comunicação está aberto. Você que está fazendo live no mesmo período que a gente, normalmente, né? Calma, Gia, vamos focar no negócio. Chega já. Mas você está convidado aí também. Vamos lá, Sandro. Quero saber de você se teve algum projeto recente que você foi na Câmara, colocou na Câmara, desculpa, falei até errado aqui. Se você colocou o seu ponto de vista ali, e se você é crítico. Tem algum recentemente que você... Vamos pegar na ferida. Quando a gente fala no sistema retrógrafo, né, políticos convencionais que
legislam assim, sem pensar políticas inteligentes. Teve uma PL, se eu não me engano, a 2023, do vereador Madureira, né, que visava a concessão do espaço público, mas para ONGs, entidades sem fins lucrativos, né, e associações de bairros e moradores, né. Eu não comungo dos mesmos ideais da esquerda, mas um projeto para ser ruim, ele consegue atrair esquerda e direita no mesmo palanque. A gente teve na audiência pública na Prefeitura de Londrina, na Câmara de Londrina. Que foi recente, né? Recente. E eu no meu caso, eu preenchi uma preposição, né, de aditivo, né, e entreguei para a equipe do vereador Madureira. Por que a gente fala que é um projeto retrógrafo? Porque associações de bairros já não tem nem recurso, não tem caixa, não tem fluxo. Quem dirá manter um campo, manter uma praça pública? Segundo, nós vivemos no Brasil, desde 2019, quando foi homologado e autorizado as parcerias públicos-privadas, é uma questão de modernidade. A gente tem que trazer modernidade para a gestão pública. Não coisas retrógrafas de entregar a Praça A para a associação do bairro lá, que é meu amigo. Não pode. Nós temos que acabar com essas políticas velhas, né? Poderia o nobre vereador, né, ter se aprofundado mais um pouquinho na questão de público e privado e procurado incrementar no projeto a abertura para empresas com capital aberto, né, para elas adotarem essas praças públicas, manterem a finalidade pública, ou seja, o espaço público aberto para todos, né, mas tendo uma empresa que vai ali utilizar ela comercialmente, vai promover marketing naquela empresa, naquela praça, vai utilizar o nome daquela praça para fazer merchan, né? Política inteligente. Nós temos hoje a luz do futuro, que são as parcerias público-privadas, que você desonera o Estado e a iniciativa privada investe, né? E isso em troca, muitas das vezes, vou falar uma palavra difícil, name rights, né? Onde que essa empresa ela vai dar o nome a esse local e vai utilizar a questão de marca, explorar o marketing desse local. Por exemplo, eu vi um caso de uma praça em São Paulo que foi adotada pelo McDonald's, né? Exemplo, as arenas multiuso, tem a Arena da Baixada, que é a Kyocera Arena. Quando a gente fala que Londrina ficou retrógrafo dessas políticas velhas, é justamente isso. Quantos atrativos que a gente tem potencial de atrair, né, parcerias pública-privada em Londrina? Muitos. Muitos. Tem muitos. Tem esse teatro que está inacabado, Elefante, né? Você tem o Estádio do Café, você tem a própria Sociedade Rural, você tem outros atrativos que você pode trazer iniciativa privada, investir e ainda capitalizar para fazer investimento em outras áreas, educação, saúde e etc. É isso daí. Sem comentários. Foi com o que eu pensava mesmo. Um bom exemplo desses público-privados são essas arenas, né? O estádio do Palmeiras, quem não conhece. Na verdade, a arena é privada, mas você já tem locais no Brasil afora que já está acontecendo essas parcerias público-privadas, né? Arena, teatros. Em São Paulo, se não me engano, já tem teatro que é municipal, que, se eu não me engano, virou Teatro Bradesco, se eu não estou enganado. O Bradesco comprou a concessão lá, 30 anos, um valor exorbitante que é uma maravilha. É isso. Bom, para você, telespectador que está até o momento com a gente, já passamos aí de 1h30 de transmissão. A gente não consegue. Ixi, E ainda ia mais um pouquinho, hein? Sobra Mas, assunto, hein? para alegria de alguns amiguinhos e tristeza de quem quer ouvir mais, a gente vai remando já para os finalmente, hein? Mas já de antemão, já vou pedir, antes de acabar aqui, não sei se o Jean vai pedir ou não, o Sandro, você está mais que convidado para um segundo round aqui, hein? Opa, quando quiser, é só convidar, né? A gente está sempre aí participativo do debate político, né? Podemos trazer opiniões cotidianas e futuras também. É isso aí.
Nessa última parte, que a gente já vai indo para os nossos agradecimentos, nossos pontos de vista, nossos recados para eleitores, telespectadores e quem tiver afim, haters também, que nem tudo são flores, né? Exatamente. Alguns são dick vigaristas. Deixar aqui um agradecimento especial a alguns parceiros que estão fazendo parte da nossa caminhada, tá? Um deles é a Reserva Informática. A Reserva Informática é onde a gente adquiriu alguns dos equipamentos nossos, lá de Maringá, do meu amigo Michael, que em breve estará fazendo parte do know-how de parceiros do nosso canal. Vamos chegar a 12. Exatamente, ou mais. Ou mais. E deixar o agradecimento também lá para as lojas União Top Mais, em especial a loja de Cambé lá do Lucas, que gentilmente nos forneceu as nossas cortinas. Que vocês não queiram saber o que tem aqui atrás, tá? Lojas União Top Mais, com 2 lojas na região norte de Londrina, lá na Saúl Elkind, que quase ninguém conhece a Elkind também, né, Sandro? E uma loja lá no centro de Cambé. Então, Lojas União Top Mais, um agradecimento especial aqui do nosso podcast Ponto de Vista. Vamos deixar a garota propaganda falar a frase? Vamos, né? Vem cá. Porque Parada pra aparecer. Por que Lojas União Top Mais? Consegue mudar pra ela? Não vai só aparecer a voz. Então fala. Por que Lojas União Top Mais? Porque preço e prazo igual ninguém faz, só Lojas União Top Mais. Aê! Cris Godoy está aqui nos acompanhando, Exatamente, já fez umas caretas aqui querendo espancar o Jean e o Sandro. Ela não vai pegar agora, porque os dois estão aqui na frente, então vai se interter com eles ali. Cris Godoy é a garota propaganda da União Top Mais também. E em breve também terá aí um programinha que pode ser bem mais Londrina, né? Pode ser. Isso. Sandro, nessa última parte aí, queria que você falasse um pouquinho do que você espera para Londrina, Paraná, Brasil, e que você deixasse o seu conselho para essas pessoas que vão entrar talvez num período eleitoral no próximo ano, a pessoa eleitor, a pessoa pré-candidato, o que você deixa de recado e conselho, né? Porque uma pessoa com a experiência no ramo político igual o Sandro é bem mais habilitado que a gente para falar alguma coisa, né? No caso do munícipe londrinense, a gente pede com carinho que avalie melhor, né, os candidatos, buscar saber o que realmente esse candidato já fez. Haja visto que em Londrina a gente vai ter aproximadamente 600 candidatos a vereador e uns 10 aí a prefeito. Pode escrever mais ou menos isso. De 600, se der uma peneirada boa... uma peneirada você já vai cair para menos de 100. Então já vai ficar mais que vai salvar facilitado. Com chance de trabalhar uns 30 pelo menos, ou não? Eu acho que de 30 a 40, né? Claro, você tem todas as vertentes políticas, tem os ideologismos, né? Mas dentro dos seus campos políticos, 30 a 40, eu acho que vai ser um número assim bacana. Então eu pediria ao munícipe londrinense, né? Na escolha de prefeito, na escolha de vereador, olhar realmente o que essa pessoa faz. E se não é um político de estimação, um político, né, de carteirinha, né, que está aí mamando na teta várias décadas ou algumas legislaturas, né? Porque eu acho que o principal da política é a renovação e a rotatividade, né, de pensamentos e ideologias. Então, o que acontece? Nós temos na prefeitura uma janela que pode se abrir no futuro, que você precisa de gestores que tenham visão futura. Londrina estagnou. Não adianta eu continuar na mesma estagnidade, sem geração de empregos, sem trazer indústrias. Então, eu acho que o povo londrinense tem que chegar aí. Fulano é de qual grupo político, né? Grupo político é atual ou já faz tempo que não cuida de Londrina? E como nós temos um eleitorado de Londrina aí de 65% a 70% à direita, né? Tomar sempre esse cuidado de estar no mesmo campo ideológico, né? Questão de vereadores, espero que venha uma safra nova, uma safra competente, que realmente deseje mudança para Londrina, mas pensando no futuro, né? Com uma visão mais futurista,
né, uma visão mais destravada, com políticas novas, políticas atrativas, políticas de eficiência e fiscalização acima de tudo. Aí entra aquele comentário do Roger, né? Ou as novas propostas, os novos ambientes. A gente não pode ficar refém de viaduto e praça. A gente precisa de política eficiente, né? O munícipe de Londrina, ele quer o quê? Quer geração de emprego, quer uma cidade mais eficiente, mais futurista, né? Nós temos leis aqui em Londrina, questão de marketing, por exemplo, que é uma área que eu trabalho, né? Na questão de pesquisa, a gente também trabalha com trade marketing, né? Então você acaba tendo um pouco mais de conhecimento. Você tem leis aqui que travam, por exemplo, a área de marketing em Londrina, né? A prefeitura proíbe outdoor de tal coisa, a placa de tal coisa, e sendo que você poderia potencializar para trazer recursos para o município. Então você vê que é uma visão arcaica de política local. E a gente tem que mudar. Mas não basta mudar para o vizinho, tem que ser de outro campo, né? De outro campo político, eu diria, ou mais ideológico, mas com uma visão mais futurista, porque ficar preso ao mesmo grupo político não resolve nada. Exatamente, é bem o pensamento que não conseguiria falar com todas essas palavras belas que ele falou aí, mas é o sentimento que muitos dos nossos telespectadores e da pessoa que está em casa pensa, né? Jean. Só deixando aqui as considerações finais, então, né? Agradecer você, Sandro, de estar aqui falando de política com a gente, né? Quando eu convidei, ele falou, com certeza, lógico, vai ser um prazer participar. E foi uma conversa muito bacana, uma conversa até longa, né? A gente tentou reduzir ao máximo, mas tem muito papo ainda. Não, Sandro já está convidado para um próximo programa, tá? Isso porque nem tocamos em muitas atualidades, né? Não. Falando nem tanto do STF, conta a gente querer falar, até, né? Inclusive, o pessoal que estiver em casa assistindo aí, agora, nesse momento, no Twitter, está rolando, né? Impeachment Toffoli, né? Justamente pela decisão monocrática, autocrática que o Dias Toffoli tomou semana passada, e o Ministério da Justiça acabou, né, recentemente aí mostrando que a decisão desse ministro foi errada, porque ele tomou uma decisão sobre um fato, sobre algo que é falso, vou dizer essa palavra. Sim. Então tá rolando aí um impeachment do Toffoli. É claro que a gente talvez não tenha a força política suficiente para isso acontecer, mas é válido para eles saberem lá em cima que estão sendo vigiados e fiscalizados. Exatamente. Até ia colocar o ponto de que teve lei que passou no governo passado que tirou essa questão de decisão monocrática de juiz, né? Mas eu não vou colocar esse ponto aqui. Tanta coisa. Vamos guardar isso só para um programa de debate. Vamos lá. Mas assim, agradecer todo mundo que está aí nos acompanhando, tá? Sempre é muito bom ter a audiência de vocês, né? Tem muita gente falando aqui, top o programa, vou estar acompanhando, gente que está vindo aqui pela primeira vez, pelo Sandro. Então, você que gostou do programa, gostou da ideia, gostou do projeto, peço que vá nas nossas redes sociais. Temos aqui o Facebook, a página do Facebook, Podcast Ponto de Vista. Pela minha própria rede social que está sendo feita essa transmissão, você consegue chegar lá. Temos o Instagram, que é o Podcast Ponto de Vista 03, ali onde a gente coloca cortes do programa, passando no rodapé aí. Passando aqui embaixo, tá? A gente coloca cortes do programa, a gente faz algumas matérias, né? Tanto do âmbito nacional quanto municipal, para deixar a galera informada, levar um pouco de política de uma forma mais fácil. E também a gente coloca os programas inteiros no YouTube também, Podcast Ponto de Vista. Então você que quer acompanhar, gostou do trabalho, vai lá. Segue a gente no Instagram, nas páginas de Facebook e no YouTube, né? Só para finalizar aqui, mandar um último recado, aquelas alfinetadas que sempre tem, Aguinaldo. Você, amigo hater, que está nos acompanhando aí, ou que deve estar fazendo live no mesmo período que a gente, você não cansa de nos atacar e coisa do tipo, né? Eu só falo uma coisa para você. Você fala que você está nos acompanhando por um Facebook de um amigo, coisa do tipo. Não, você está mentindo, você está passando informação errada. Você está acompanhando a gente pelo Facebook do seu próprio filho. Vamos ver se você vai ter coragem de ir lá e me bloquear no Facebook do seu filho. Que é por lá que você está me acompanhando. Você achou que eu não ia perceber isso, né? Mas estou percebendo. Então, vamos lá, vamos ver se você vai ter essa coragem que você fala, que você é o cara, de me bloquear por lá.
Vamos lá, eu estou esperando, é mais um desafio. Fica mais um desafio para você. Já fiz o primeiro desafio aqui, Sandro, que foi um debate com essa pessoa, só para você entender, no passado ela não era nada. Não apoiava o Bolsonaro, não apoiava o Lula, era o doidinho. A gente não pode falar nome, então eu vou colocar que era o doidinho. Tá? Eu sou doidinho. Aí, o que aconteceu? Ele não tomou o remédio dele hoje. Do nada, ele virou a chave e virou um grande bolsonarista. Você que está no meio da política, você sabe que hoje Bolsonaro dá like. Ser Bolsonaro... a turma acha. Aquilo que a gente falou no começo, está surfando na onda do Entendeu? no momento. Ele está surfando. Então, ele virou a chave. E agora foi na frente do quartel, vestiu verde e amarelo, é o maior dos bolsonaristas. Mas não era assim. Ele não sabe nem o que está falando sobre política. Sem luta, sem causa, né? Teve até um... Cai de paraquedas e abraça. Teve até uma live dele que ele fez, que ele falou de vice-senador. Nossa. Só para você ver o nível. Não, nada contra, tá, pessoal? Que nem aquele negócio. O pessoal do bolsonarismo tem muito... Eu diria para você que eu acho que mais de 98%, 95% do público bolsonarista são, como se diz, aliados nossos. Sim. A gente converge em quase tudo. Sou eu. Sim, e a gente vive numa democracia, a gente Exato, respeita. só o tom crítico, né? Como eles têm tom crítico conosco. Sim. Eles também julgam que nós abandonamos eles em momentos cruciais de batalha. Eu entendo o posicionamento deles também, tá? A gente vive numa democracia e essas pessoas, elas têm a visão política dela e a gente respeita. O que eu não respeito é pessoas aproveitadoras, Exatamente. oportunistas. Você navegar em algo que você não conhece, né? Não tem pauta, não acredita em pauta. nada. Então, fiz esse desafio para essa pessoa, para a gente ter um debate político aqui. Se ela quiser vir hoje aqui defender o governo Lula, eu vou lá e defendo o governo Bolsonaro. Porque essa pessoa oportunista, ela não sabe o que ela está falando, entendeu? Só para mostrar que a pessoa é simplesmente uma farsa, que isso é uma farsa. Então, fica o desafio, fica o convite. Como eu falei, pode ser no seu programa, pode ser gravado, você solta a sua edição e eu solto na íntegra, do jeito que você quiser. Só para, como você falou, para mim não roubar a sua audiência. Que é de 2, 3 pessoas e normalmente a gente está acompanhando para ver se você não está falando mal da gente, tá? Então fica desafio aí, tá aí reforçado novamente, o desafio vai existir, a vontade é sua, se você quiser ela bem ou não. O programa Podcast Ponto de Vista está com as portas abertas. Se quiser vir aqui, será bem recebido, vai ser tratado da mesma forma, vai ser confrontado e vai ter a chance de debater política com o Jean Monteiro. Se quiser no seu programa, para dar audiência no seu programa também, estamos à disposição. Ou qualquer lugar, quiser fazer ela na praça, ou leva a estrutura aqui e monto, que eu provo que dá para fazer. Beleza? É isso daí. Então, terceiro programa, mais uma vez reforçamos aí o desafio. Só uma alfinetadinha. Tirar um print de 183 visualizações e falar que é superior, vai lá no corte do motivo do programa, que daí você vai ter só uma pequena surpresinha no tanto de visualizações. Ponto. Não quero mais falar sobre isso, beleza? Abraço. No mais, um grande abraço para todos os que estão nos acompanhando, pessoal que veio pelo Sandro, pessoal que veio pela gente aqui. A audiência de vocês é muito boa, a gente gosta de estar aqui e ver que vocês estão participando, vocês estão mandando perguntas, né? Vejo pessoas aqui que estão na segunda, terceira live aqui junto com a gente, então muito obrigado. É por vocês que a gente faz isso, entendeu? Lembrando que política, todos nós aqui, até vocês que gostam um pouco mais de política do que eu, do que Cris Godoy ou do que quem tem em casa, é um assunto maçante, na verdade. Dependendo das abordagens do que tiver, ele se torna um pouquinho cansativo para quem não tem aquele costume. Não tem o costume. Mas a nossa ideia do ponto de vista é trazer essa possibilidade de a gente tocar a política de diversas formas e de diversos âmbitos. Então, a gente vai trazer pessoas que apenas gostam do Bolsonaro, apenas são contra ele, ou gostam do Lula também, as portas também estão abertas, vereadores, se tiverem e se quiserem, a cadeira onde o Sandro está sentado agora está liberada para o nosso agendamento de um debate com vocês também, tá? Então, o programa Ponto de Vista serve para isso, serve para tentar trazer a política de uma forma um pouquinho mais agradável e você que tem curiosidade, quer saber um pouco mais, ter a chance de expor sua opinião. Talvez, assim como nós tivemos aí na nossa transmissão, alguém que não conhecia o Moraliza, que provavelmente vai chamar vocês para conversar. E só colocando aqui, a gente não é dono da razão. Não é porque eu estou falando aqui de política, eu entendo um pouco mais, o Sandro está falando que a gente é o dono da razão. Não, a gente não é. Estamos aqui para expor o nosso ponto de vista, certo? Estamos aqui para colocar, acreditamos nisso, acreditamos naquilo.
Só que você pode vir aqui, pode questionar a gente, pode mandar dentro da nossa live, nos nossos vídeos, nos nossos cortes, pode nos questionar, porque a gente está aberto a isso, a vocês. Quem quer se expor ao público tem que estar preparado para vir haters e quem gosta da gente. Não é só mil maravilhas. Também haverá os críticos. Como eu sou um crítico na política, quero gente também que é crítico a forma como eu conduzo a minha maneira de pensar política. Exatamente. É isso daí. Feitos os nossos agradecimentos, quero deixar uma última abertura ao Sandro, para que, se ele quiser mandar um abraço para alguém... Ó, se eu não mandar, especial. eu apanho. Ele tá piscando ali, tá querendo um espaço, então eu falei, vou voltar para ele, porque eu acho que tem alguma coisa acontecendo. Eu quero agradecer primeiramente a família, né? Se a gente tá nessa luta, todos os lugares que a gente vai, continua nessa luta, é porque há alguém em casa que está dando esse apoio, né? Então, eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço para minha esposa, Daiane, né, que está em casa assistindo. Um abraço, Obrigado, Daiane. meu amor, né, por todo o apoio, toda a força. Se um dia a gente cogita voos maiores, é porque tem alguém que nos ajuda, nos apoia. Exato. Obrigado, meu amor. Obrigado a cada um que esteve assistindo essa noite a live, né? Obrigado pela presença, pelo convite. Estamos à disposição quando vocês acharem que a gente deva participar novamente. E você que está em casa aí assistindo, né? Consciência, 2024 é ano de mudança. E Londrina deve pensar no futuro. Pensando no futuro, vamos pensar em pessoas novas, novos pensamentos e novas políticas. Chega de política retógrafa. Para quem quiser achar o Sandro Moraliza nas redes sociais. Sandro Moraliza. Isso, tá embaixo aí da imagem, esse mesmo link, esse mesmo usuário. Então, Sandro Moraliza está nas redes sociais. E também, Aguinaldo, tem a página do Moraliza Londrina, Isso. tá? Que é a página onde é o nosso movimento, que é meio do Sandro, né? E do Israel, do Lipe, né? É o Moraliza Londrina, é Moraliza _Londrina, para você dar uma acompanhada lá, ver as nossas próximas ações e o que a gente defende de fato, que é o Moraliza Londrina. É isso aí. Agradecendo aos nossos telespectadores, todos que estiveram aí com a gente. Hoje não teve nem enquete, porque o assunto já estava polêmico por si só, então a gente nem colocou a enquete. Vamos deixar para uma próxima. Sandro, fica intimado, não vou nem convidar, está intimado para um próximo programa para a gente falar algo bem específico. Pode ser tribunal, por exemplo, a gente pode... Reforma judiciária. Reformas, isso? No tribunal o Lula vai pedir para tirar, né? O tribunal lá, o penal, eu esqueci agora, o tribunal lá internacional, o Lula já está cogitando pedir para o Brasil sair para poder o Putin vir visitar aqui. Então, podemos falar mais em tribunal. É um filho de uma... deixa eu ficar aqui. As últimas participações, a Ariadne Internacional Penal, Tribunal Internacional Penal. A Ariadne mandava boa noite. A Melina Estelita, sou super fã do Moro, em Açaí, moro em Açaí. Minha grande amiga, uma das grandes colaboradoras daqui da região do Moro. Tiago Sborkia, Jean acabou de espantar 15 vereadores, foi lá atrás. Fabiana Aparecida, algumas participações aqui também. Top o programa, vou estar sempre acompanhando, participando, me tornei fã. A Melina Estelita, grande senador Sérgio Moro, acho que foi no momento que a gente comentou dele. A Fabiana Aparecida novamente, eu também sou crítica e sou bolsonarista. Sandro, parabéns aos apresentadores, muito obrigado. Fabiana Aparecida. E ela mandou um abraço para Cris Godoy. Cris Godoy falou que manda um beijo. Isso. Eu acho que ela deve ser sua vizinha. Eu tenho quase certeza que é a lindeza da minha vizinha. Então, Fabiana já está ali, ó, só seguir Moraliza _Londrina, procurar o Sandro nas redes sociais e torne-se mais uma participante do Moraliza Londrina, correto? Eu não sou do Moraliza Londrina, mas apoio tudo e qualquer tipo de movimento que for para fiscalizar, para moralizar, para deixar mais decente qualquer política da nossa região. Feitos todos os nossos agradecimentos, temos apenas que agradecer primeiramente a Deus, a nossa família, assim como o Sandro comentou, né? Se não fosse o apoio deles e a bênção de Deus, a gente não estaria aqui, né, Jean? Exatamente. Paciência das nossas esposas, né? Porque
estão lá, né? Aí da gente se não levar um lanche hoje. Então, Não, nem vou falar nada. Ai. Mas, e agradecer a todos os telespectadores mais uma vez pela presença e pelas participações. Vamos fazer com que a política seja feita de uma forma mais clara, mais tranquila e mais light. Se tem alguma crítica para o nosso programa, se tem alguma sugestão, pode deixar nos comentários, pode mandar nas nossas redes sociais, que sempre estão passando aqui na tela. A minha é Aguinaldo NSC, Jean Monteiro é? Jean MC Monteiro. Estamos abertos a críticas e sugestões, ok? Hater também pode mandar lá, somos fãs de vocês também. E é isso, finalizamos nosso segundo programa com convidados. Terceiro. Que a gente começou o projeto. Volto a falar, eu sempre falo que cada programa que eu apresento, que eu estou à frente, é um aprendizado. Crescimento. É um crescimento. A gente passa a conhecer pessoas de âmbitos totalmente diferentes, tá? Que é a ideia do programa. Que é a ideia do programa. E a gente aumenta o nosso conhecimento, não é verdade? Porque para falar de política, qualquer ignorante fala, né? Igual um comentário que a gente ouviu esses dias atrás. Inclusive, quem fez o próprio comentário. Mas, enfim, estamos aí para isso, né? Tentar mudar a nossa atual situação. Só um último recado, até um convite. Você que é de esquerda, você que tem um posicionamento mais à esquerda, mais lulista, você também está convidado para estar aqui no programa, tá? Sim. Porque, como a gente já falou, a ideia do programa não é só trazer pessoas que ideologicamente estão próximas a gente, mas é trazer o contraditório também, para estar aqui, para mostrar a sua posição, a gente conversar, a gente debater, mas isso com harmonia, dentro da política nossa... é justamente essa, construção de ideias. Você precisa ouvir o contraditório para construir política. Sim. E se você também não é nem direita nem esquerda, não tem um foco principal, mas acha que tem alguma coisa errada na política, como a grande maioria da população, mas não tem força e não fala, também está aberto o canal de comunicação. Sim, você está convidado para estar aqui, para conversar e bater um papo com a gente sobre política e sobre a sua visão de mundo. Está mais que aberto o canal aqui de comunicação. No mais, só tenho que agradecer realmente e desejar que todos estejam bem, fiquem bem, que na semana que vem a gente possa realizar mais um programa. Sim. Talvez na quarta, talvez na quinta, nada fixo, nada fixo ainda, mas terá um programa por semana, né, Jean? Exatamente. Então, fique bem, cuide-se bem e cuide dos seus.